Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, finalmente chegou o dia de devolver o Galaxy S22 Ultra para a Samsung. Meus agradecimentos aí, pessoal da Samsung, por deixar até um pouquinho mais aí do prazo combinado, um pouquinho mais de uma semana. E neste vídeo eu vou contar quais foram as minhas impressões aí durante esse período, comparando com o S21 Ultra, comparando com o iPhone, o que eu achei deste aparelho e se vale realmente a compra aí depois desse período um pouquinho mais longo do que aquele período inicial que eu fiquei ali uma tarde brincando com o aparelho. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu estou sem um Galaxy Note desde a época que foi lançado o S21 Ultra, que foi quando eu troquei o meu Note 20 Ultra pelo S21 Ultra. Então, primeiro fator positivo, sem dúvida alguma, é a tela mais larga, tá? Então, realmente, quem gosta da linha Note sente a diferença, realmente a tela é um pouco mais estreita, né? Aqui, ó. Esse aqui o S21 Ultra, aqui o S22 Ultra e realmente, ó, faz a diferença, principalmente para jogos faz a diferença. Essa tela aqui é mais agradável para jogos, para navegação, para ver foto, na verdade, na minha opinião, para tudo. Essa tela mais quadrada e com bordas menores, né? Porque você compara aqui as duas bordas, até dá a impressão de ter bordas menores o formato aqui de Galaxy Note do S22 Ultra. Então, realmente, senti que faz toda a diferença. Mas aquela história, né, gente? Mas tem o ponto positivo, mas também o negativo. No bolso, para uso, não tem igual. Isso aqui é sensacional. No bolso já não fica tão bem. Apesar dos dois aparelhos terem um formato ali muito parecido, ó, se você colocar um do lado do outro, essa largura a mais deixa o aparelho um pouco mais incômodo no bolso. Então, é aquela história, para entrar no carro, para sair do carro, para sentar num restaurante, numa praça de alimentação, você precisa ficar tirando ele do bolso, porque não dá, a não ser que seja uma pessoa com, sei lá, mais de 1,90 m, 2 metros de altura, talvez tenha um bolso um pouco maior, mas para o bolso que eu tenho não funciona, isso aqui é meio complicado, tá? E realmente é difícil até a questão de segurança, né? Para entrar e sair do carro, você tem que entrar e sair com ele na mão e depois você coloca no bolso quando você vai sair. Quando você vai entrar, você tem que tirar ele do bolso e depois entrar no carro. Então, é complicado a parte aí a ergonomia dele, né? O uso na mão é um pouco mais complicado, precisa usar com as duas mãos, mas até aí qualquer aparelho desse porte você vai precisar das duas mãos para operar, normal. Agora, para essa questão de segurança, realmente essa linha muito semelhante à linha Note acaba pecando por esse lado. Geralmente as pessoas que gostam dessa linha, eu estou incluso, né, não ligam para isso. Claro, é um pouco complicado hoje em São Paulo, tanto que eu estou usando um 13 Pro por conta do tamanho para poder colocar no bolso e entrar e sair do carro sem ter que ficar com ele na mão na rua, tá? Então ele acaba ficando um pouco mais discreto. Mas esse eu digo que é o primeiro ponto, um ponto que me incomodou. O segundo ponto só que me incomodou é a questão que isso já vem desde o Galaxy Note 20 Ultra. O alto-falante ficou deste lado aqui, do lado da canetinha. O que acontece para jogar, gente? Ó, vocês imaginam, né? Você vai jogar, você fica com a mão onde? Você fica tampando o alto-falante, ó. Então, é ruim você ter que ficar muitas vezes mudando a posição aqui, porque senão você não ouve o áudio sair deste lado. Então, não achei isso legal, como já não tinha achado no Note 20 Ultra, tá? É o único defeito assim que realmente atrapalha. O tamanho dele é aquela história, infelizmente o país está muito complicado, uma desigualdade social impressionante, como nunca vimos aí nos últimos, sei lá quantos anos. Enfim, é triste ver o nosso país assim, mas é fruto da desigualdade, mas não desmerece o formato nem nada do aparelho. É só uma questão de segurança, você acaba optando por algo um pouco mais compacto para passar mais discreto por aí. Então isso pouco importa, tem gente que não tem esse problema, que entra e sai de garagem de prédio, por exemplo, não entra e sai da rua, então não vai ter esse problema. Agora,
eu vivo esse problema, então isso é uma coisa que me incomoda um pouco, eu tenho um pouco de receio, tá? Mas em viagens eu prefiro muito mais tirar fotos, principalmente as fotos. Os vídeos eu gosto mais do iPhone, mas as fotos eu acabo preferindo muitas vezes as possibilidades de uso, principalmente destas lentes aqui de zoom, tá? O zoom ótico de 10 e de 3 vezes, tá? Então, realmente faz uma diferença grande. Bom, falando de desempenho de Snapdragon, gente, o desempenho tá bom, tá parecido, não tá assim super melhor, mas tá parecido com o desempenho do modelo anterior e dos modelos, em geral, os modelos que tem aí dos últimos anos, mesmo com o Exynos, tá? Então você tem um desempenho ali que acaba sendo semelhante. O que eu tenho notado? Que, infelizmente, o Exynos está, de novo, esquentando um pouco mais do que deveria, tá? Então, infelizmente, nós não temos ali uma situação tão boa para o Exynos de novo, tá? Pegando aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar um bom teste, não adianta pegar um teste ruim, tá? Vamos pegar um bom teste aqui e vamos pegar um bom teste aqui. Então, a diferença, ó, aqui acho que eu até tenho testes melhores nesse aparelho aqui, ó. Aqui eu tenho um teste melhor, por exemplo, tá? Então, assim, varia muito. Não gosto muito desses testes, é uma referência, mas não é aquela coisa que para mim define compra. Mas no desempenho ali, no dia a dia, eles estão muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. O que acaba fazendo a diferença? Hoje, uma única coisa, eu estou sentindo que o S21 Ultra voltou a esquentar um pouquinho. Então, hoje isso me incomoda, eu já tive que parar de gravar vídeo, eu tive vídeo que sabe quando você vai gravando e dando pause e continuando com a câmera em outra posição e tal, que depois de 15 minutos de vídeo o celular reiniciou e eu perdi o vídeo inteiro, tá? Então não está, infelizmente o S21 Ultra não está tão confiável, ele voltou a aquecer um pouco, tá? Estou tentando entender o que está acontecendo, de repente algum aplicativo que está puxando mais a temperatura, estou vendo se eu consigo descobrir, mas o fato é que ele está esquentando e nem sempre ele consegue entregar o desempenho que eu gostaria pelo tempo que eu preciso. Já esse aparelho aqui, gravei vídeo, teste no canal por bons minutos e até agora ele esquenta, óbvio, vamos chamar de um motor potente, né? Ele esquenta como todo motor potente, mas está entregando super bem, tá? Games, mesmo com tudo no máximo, ele rodou super bem. As câmeras, como eu já até publiquei um vídeo aqui no canal, as câmeras estão melhores, principalmente o zoom. Muita gente questionou, mas por que você não fez o teste de dia, não sei o quê, porque ia ser melhor isso ou aquilo? Gente, eu quis colocar numa situação um pouco mais difícil, tá? Até por conta do Nightography aqui, eu quis colocar o celular numa posição de dificuldade para ver a diferença. Tirar com um dia bonito, com céu azul, qualquer celular vai apresentar um bom resultado, tá? Então a ideia foi colocar numa situação mais desafiadora mesmo, para poder ver aí sim o resultado de cada aparelho. Justificaria a troca, a diferença? Na minha opinião, não. É melhor, é notável que é melhor, mas não ao ponto de justificar a troca. Agora, a questão do aquecimento, sim, tá? Outra coisa, muita gente tem falado, mas esse aparelho tem alguns problemas, que teve aquecimento, teve gente reclamando daquilo, disso. Gente, eu fiquei uma semana, 10 dias com o aparelho, tá? Mais ou menos, 9 para 10. Não tive nenhum problema de superaquecimento, não travou nenhum aplicativo, não derrubou vídeo que estava sendo gravado por conta de superaquecimento. Nada disso aconteceu. Então, não posso dizer que tem algum problema significativo, algum problema grave, a não ser o aquecimento que se espera e que normalmente acontece em um top de linha. Isso eu estou falando não só da linha Galaxy.
linha Note antiga, linha Fold, iPhone, Motorola Edge 30 Pro, qualquer aparelho com processador de top de linha, não tem jeito. Tem aquecimento, o que não pode é ter um super aquecimento que trava ou que diminui muito frames de jogos, essas coisas, mas esquentar, vai esquentar, não tem muito o que fazer. Mas esse aparelho está esquentando muito menos, mas absurdamente menos do que o S21 Ultra, isso é fato, tá? Mas vale lembrar que nesse ranking, vamos dizer, particular de superaquecimento, o Motorola Edge 30 Pro com o mesmo processador está aquecendo menos ainda, nas mesmas condições de uso, tá? Então, é mais para a gente ter isso em mente, tá? Então, o que menos aquece foi o Motorola, esse aqui veio logo depois. Depois, eu acho que antes desse aqui veio o S22 Plus. Eu gostei dele, inclusive esse está aqui em casa, está com a minha esposa, então vou poder continuar fazendo testes com ele. Eu acho que ele aquece um pouco menos do que esse aparelho aqui, tá? Não deu uma sensação de temperatura parecida, mas assim, depois muito mais quente tá o S21 Ultra, tá? Então, não tem nenhum grande problema de algum defeito muito grande e tal. O que eu digo para vocês, olha, gostei muito desse aparelho, estava com saudade de ficar com o aparelho com a canetinha, que não precisa andar com a canetinha do lado de fora. Ainda acho a canetinha do S21 Ultra mais confortável, mas nada supera o conforto de ter a canetinha aqui embutida dentro do aparelho. Então, aquela história, é confortável porque é mais arredondada, é maior, parece mais um lápis mesmo, mas ela não está lá dentro do aparelho, então não é a mesma coisa, não é a mesma sensação, tá? Joguei tudo que eu quis aqui, rodei tudo numa boa, sem nenhum problema, adorei as fotos que eu tirei, adorei as fotos noturnas, adorei os vídeos, no geral o aparelho assim, me ganhou a minha preferência entre os últimos aí que eu testei, está entre os melhores com certeza. Ponto, só para pensar, quem se incomoda com o aparelho muito quadrado, ele incomoda um pouco no bolso, mas nada que um usuário de Note não conheça. Então, para mim, não incomoda. O que incomoda é a segurança, a falta de segurança desse país, que aí me impede de andar com ele mais tranquilo, tá? Porque eu tenho que ficar tirando e colocando no bolso, aquela história que eu já contei para vocês. Agora, tirando isso, o tamanho não incomoda em nada, o único ponto para mim é a posição da caneta, o único ponto. O resto da caneta não, do alto-falante ao lado da caneta. Esse é o único ponto, porque eu gosto de jogar e eu acabo abafando, tampando esse alto-falante. Em termos de produtividade, não tem nada parecido com esse daqui, nas outras marcas, tá? Nem o Edge 30 Pro, porque ele foi anunciado com uma canetinha compatível, tal, tipo o Note, mas primeiro não vai dentro dele, segundo não chegou no Brasil e não tem prazo para chegar. Se chegar pode mudar um pouco o jogo, tá? Mas a canetinha aqui torna esse aparelho imbatível em produtividade. O fato dela estar aqui dentro facilita ainda mais as coisas, tá? No S21 Ultra, tudo bem, né? Dá para colocar ali na mochila, dá para colocar na bolsa, dá para levar a canetinha. Não é a mesma coisa, mas também se equipara, porque pelo menos dá para usar grande parte das funções da caneta, tá? Mas esse aqui para mim é imbatível. Modo DeX, canetinha embutida, assim, pensando em produtividade, não tem igual, realmente é um super aparelho. E pensando em câmeras, eu sei que aparece ali sempre em testes aí, em benchmarks pelo mundo, um monte de Xiaomi da vida e tal, mas vou ser muito sincero, não pude testar até hoje, testei super pouco, acho que eu testei um Xiaomi só na minha vida toda, a empresa não manda, então é complicado, não vou comprar para testar um Xiaomi. E assim, o que eu gosto das câmeras da Samsung são as possibilidades de uso. Você ter 10 de zoom ótico, você ter 3 de zoom ótico, você ter um modo macro super competente. Então, ganhou aí o coração essa diversidade, esse tanto de possibilidades de uso que esse aparelho entrega.
Então é isso, gente. Olha, gostei bastante. No final das contas, o aparelho, não vou te dizer que me surpreendeu, porque eu senti que ele é uma espécie ali de cruzamento do Note 20 Ultra, até no formato mais reto aqui na parte de baixo, na parte de cima, mas é um cruzamento dele com o S21 Ultra, tá? Com as câmeras do S21 Ultra melhoradas, né? Com software ali, com aquele sistema de anti-reflexo e tal, mas assim, são pequenos aprimoramentos, não é nada que mude o jogo, mas são pequenos aprimoramentos. Mas se você pensar que esse cara aqui vem com a canetinha embutida, esse cara aqui não vem mais com Exynos, vem com Snapdragon, esse cara aqui vem com toda a possibilidade de fotos que você tem no S21 Ultra, eu acho que ele é uma excelente compra e pode ser considerado o celular mais completo do mercado. Ah, mas e os dobráveis? Muita gente gosta do dobrável. Gente, na boa, não acho, por mais que tenha testes de câmera que mostra que é a oitava maravilha do mundo, a câmera do Fold 3, do Z Fold 3, não tem um zoom ótico de 10 vezes, então não tem o mesmo modo macro aqui, então falta possibilidades. Aqui o lance é você ter possibilidades de uso para toda e qualquer situação, tá? Então, esse celular, na minha opinião, hoje é o mais completo do mercado. Fiquei muito contente, muito feliz de ter a oportunidade de testar por um tempo um pouco mais longo. Bom, mas você indica a compra? Bom, é aquela história, gente. Eu, de muito tempo para cá, eu tenho indicado a compra em caso de real necessidade. Então, eu acho assim, que se você trabalha com geração de conteúdo, trabalha com tecnologia, pode ser uma compra excelente. Se não for o caso, troque pelo menos um ano sim, um ano não, pula um ano. Então troca a cada 2, porque aí dá para sentir uma diferença um pouco mais significativa. Nós trocamos aqui em casa um S20 Plus por um S22 Plus. A diferença é notável, dá para ver ali que primeiro que o S20 já estava aquecendo um pouco mais, já estava um pouco com desempenho um pouco piorado já com o passar dos anos, enquanto que o próprio leitor de impressão digital da linha S20 era pior. Então, para o S22 dá um salto significativo em foto, em vídeo, em impressão digital, em tudo. Então, eu acho que vale a pena sempre dar um pulo um pouco maior. Ah, mas eu tenho um iPhone, mudo para o Android, mudo para o S22 Ultra? Eu acho assim, se você hoje... Parece que vai sair no futuro, por exemplo, o LumaFusion para essa linha, né? Não saiu ainda, vai sair. Então, se você edita vídeos no celular, o LumaFusion ainda é a melhor opção. Se você gosta de música e usa aplicativos de música, não para ouvir música, para criar música no celular, você vai ter no iPhone aplicativos da Korg, mas de altíssimo nível, com o Wave Station, com o Korg M1, com vários outros sintetizadores. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E um programa que, puxa, é sensacional. Outro dia eu listei numa resposta que eu dei aqui para um inscrito no canal, e a quantidade de aplicativos de música que não existem no Android é brutal, é gigante. Você tem efeitos de pedal, tudo da Fender, por exemplo. Então quem conhece música sabe que não dá para concorrer com iPhone e com iPad ainda. Então se o seu foco é criação, áudio, vídeo e imagem, fique com iOS por enquanto. Se o seu foco é produtividade, não tem nada melhor do que esse. Ah, eu gosto de game. Na minha opinião, esse aparelho, o S22 Ultra, peca no alto-falante, mas o formato da tela é sensacional. Se for jogar com um controle, por exemplo, com ele preso num controle, é perfeito. Eu acho que ele é até melhor do que o iPhone. No que ele perde no iPhone? A falta do arcade. Tá? O Apple Arcade, você paga R$10 por mês e tem mais de 200 jogos. Tem jogos bem legais, do nível altíssimo, sem propaganda, sem compra interna, sem nada. Jogou, você vai evoluindo de acordo com o seu desempenho, como deve ser, e não ficar pagando, assistindo o vídeo, aquela chatice, tá? Então, tem esse ponto também positivo para o lado do iPhone, mas se esse não for o caso, né, puxa, também eu adoro, o tamanho da tela é sensacional, tá? Então depende muito
da tua preferência e também do ecossistema. Ah, eu já tenho um Apple Watch, eu já tenho um Mac em casa, é melhor você ficar com o iPhone. Ah, eu tenho PCzão com Windows bom e velho, gente, vai para Samsung. Não tem o que você ficar pensando. Você vai ter um desempenho melhor, você vai poder ter uma continuidade melhor das coisas, acaba sendo mais produtivo você ter um aparelho da Samsung, tá bom? Então é isso, gente. Eu gostei muito do aparelho, deu vontade de ter de novo. Eu acho que agora o mercado não tá para isso. Não me senti muito animado de fazer essa troca porque dá muita diferença, tá dando ainda muita diferença para vender um e comprar outro mesmo vendendo bem. E eu acho que o que eu ganho na linha S22 ainda não justifica trocar o S21. Vamos ver se mais para frente eu consigo fazer essa troca ou se de repente pelo menos eu consigo receber novamente aí, depois que passar todo mundo que tem que testar, se eu consigo ficar uns meses aí, um tempo um pouquinho maior de novo com esse aparelho aí. Vamos ver se a Samsung consegue me emprestar de novo. Mas comprar mesmo, neste momento eu estou pensando em dar uma segurada, apesar de ter adorado o aparelho e o reencontro, para quem é fã, como é o meu caso, da linha Note, o reencontro com a canetinha embutida é outro esquema, gente, realmente faz a diferença, é legal ter a canetinha ali, não é que você usa o tempo inteiro, mas quando você precisa, ela tá lá te esperando, isso é muito legal, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!